Nenhuma pessoa entra em quadra quando é derrubada pelo frio ou perde para a fome. Mas quando você estende sua mão, ela supera qualquer adversário. Vencer a pobreza é subir ao pódio todo dia. Diga sim à LBV. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe pra viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. Estamos recebendo a doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, que vem também representando com o Centro de Obesidade, Síndrome Metabólica e participa conosco para trazer informações sobre os cuidados com o emagrecimento, dicas importantes que você, que é nosso telespectador, que está sempre prestigiando a nossa programação, vai ter a oportunidade aí de receber muitas informações valiosas. Tudo bom? Boa tarde. Satisfação recebê-la aqui, doutora Marcela, e evidentemente para tratar de um assunto que vem aí ao longo dessas últimas décadas aí percorrendo uma série de situações e preocupações, inclusive, com a maneira da pessoa realmente lidar com o seu corpo, em especial quando excede, quando a obesidade realmente chega aos níveis de preocupação. E nesse aspecto, vamos começar aí falando sobre as questões do emagrecimento, quais são os erros mais comuns cometidos por quem quer emagrecer. Pois bem, a obesidade tem crescido bastante, é uma grande preocupação de saúde pública atualmente. E quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas, a gente sempre lembra a palavra dieta, passar fome, algo muito restritivo. Começa aí o grande erro das pessoas por ter essa associação assim, de algo que é de não seguir uma linha de estilo de vida, mas sim algo restritivo, seguir uma dieta de um padrão fora do normal que não consegue manter, Então, este em geral é o maior erro. E por associar uma perda de peso rápida sem atividade física, querer algo assim muito rápido, Aquela coisa milagrosa que as revistas publicam e tudo, e que a gente sabe que não existe. Realmente tem detalhes importantes a serem considerados, inclusive aqui nós vamos dar uma aprofundada nessas questões todas, com relação à questão da reeducação alimentar, que se é o melhor caminho para que a pessoa realmente emagreça com saúde. Pois então, quando a gente fala, justamente por não seguir essas dietas milagrosas que existem, e que são publicadas, a reeducação é o grande X da questão, é o que vem sendo bastante debatido e é o que a gente tenta evitar, mas é o caminho para a perda de peso e para a manutenção, para ser algo sustentável. Porque é uma questão de mudanças de hábitos, Eu digo que, costumo falar com os pacientes que hábito é o nome bonito do vício, a gente está viciado, habituado a agir de uma certa forma, e que não é fácil a gente mudar para um novo estilo de vida, mas com o tempo, adquirindo hábitos mais saudáveis, comendo frutas, legumes, conseguindo conciliar com a sua atividade, com o seu trabalho, e incorporando uma atividade física, isso sim é algo que ao longo do tempo vai trazer benefícios, porque a gente sabe que
pelo menos uma perda de peso, a gente precisa ter de 5% a 7% para já ter alguma resposta metabólica, né? A situação que eu gostaria de enfatizar também com relação a essa questão da reeducação alimentar, porque existe uma complexidade nisso, como você bem falou, o hábito é o nome bonito para o vício, né? E, de fato, essas coisas todas, porque existem as dietas da moda, né, que estão ali, você também referenciou isso nas revistas, aquela coisa toda, quer dizer, a dieta, do copo d'água, dieta, enfim, tem uma infinidade de dietas, e o que isso realmente acaba atrapalhando na questão da reeducação alimentar? Qual é a maneira mais adequada das pessoas que estão aqui nos assistindo agora nesse momento, né, devem proceder com relação a essa preocupação da reeducação alimentar? Mas então, eu até acabo dizendo que as dietas da moda, elas acabam sendo uma agressão à nossa inteligência, porque se a gente quisesse hoje criar uma nova dieta e colocar, então, publicar, a gente poderia criar a dieta da flor, qualquer dieta, né? Dieta do brigadeiro, inclusive, é uma das que eu uso. Mas, assim, porque basta a gente comer menos do que, né, ingerir menos do que se gasta e irá emagrecer. Então, essa é a dieta da moda, dieta da sopa, dieta disso, dieta daquilo, e acabam sendo dietas extremamente restritivas, a uma perda de peso rápida, abrupta. Isso leva a uma perda de muita água e músculo, né, queima porque vem antes da gordura. A pessoa se frustra porque não consegue manter essa dieta a longo prazo. Então, e aí se gera um ciclo destrutivo que a gente chama, né? Porque faz a dieta, aí para com a dieta, reganha o peso, vem a frustração, baixa a autoestima e está sempre para recomeçar e não dando uma continuidade. Isso já atrapalha a reeducação, e com essa queima de músculo, essas perdas abruptas, quando a pessoa recupera o peso, ela não recupera toda a parte muscular. E nós sabemos que as células, né, porque metabolismo é todas as atividades celulares que tem no nosso corpo, tem umas reações químicas que a gente é genético, que é específico de cada uma, mas as células musculares são as que mais gastam energia. Então, quando a gente faz essas dietas e há essa perda grande de músculo, a gente vai acabando sendo fadado ao reengorda, né? E com o metabolismo cada vez mais lento. De fato, essa observação é bem interessante e claro, estamos aqui conversando, a doutora Marcela Ferrão, que é endocrinologista, né, do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital da PUC, e hoje participando conosco, falando sobre essas questões de dietas, emagrecimento e a preocupação maior, evidentemente, em preservar a saúde, que isso é fundamental. E a alimentação apropriada, adequada, é o que as pessoas devem observar mais. Mas assim, para tirar a dúvida definitivamente com relação a essa questão de dieta, existe alguma dieta ideal? A dieta ideal, eu estava lendo há pouco tempo atrás, eu gostei da frase que eu achei. A dieta ideal é aquela que a gente consegue manter para a vida toda. Essa é a dieta ideal. E é uma dieta saudável, mas que se consegue manter, porque algo que tem que mudar totalmente a rotina da pessoa, ela não vai sustentar a longo prazo. Mas hábitos que consigam conciliar com o trabalho, e aí sim, conseguindo colocar hábitos de bom pão, fruta, pães integrais, leites, assim, conciliar tudo, mas adequadamente, não precisando comer o grão tal na hora tal, né? Aquilo que dificulta o trabalho da pessoa. Então, não existe a dieta ideal, existe a dieta que cada um consegue manter. Muito bem. Quais são assim, as premissas básicas para a pessoa que quer entrar num programa de emagrecimento e o que realmente funciona? A premissa principal a número 1 de todas, é gastar mais do que se ingere, né? Então, isso seria o emagrecimento. Mas para isso não basta, a gente sabe disso, por isso que muitas pessoas procuram ajuda. Então, a outra grande premissa é o engajamento, é a motivação da pessoa. Tem que estar motivada a emagrecer, porque há um hábito de se alimentar errado, assim como se fosse um hábito do fumo, algum outro hábito, né? Então, isso tem que ser mudado e a pessoa tem que estar motivada para entrar nessa mudança.
As outras coisas, né, aí são ter paciência, não fazer dietas restritivas, né, conseguir adaptar uma atividade física no seu dia a dia, isso é muito importante. E as dietas restritivas, no caso que você vem salientando aqui, só para deixar bem claro, pessoal que está nos acompanhando nesse instante, até que ponto elas realmente prejudicam a saúde? As dietas restritivas, elas acabam atrapalhando no sentido que a pessoa faz essa restrição extra, não ingere nutrientes adequados, né, que suplementem, que mantenham a vida dela, cortam carboidratos, isso pode gerar compulsão alimentar, né, por restringir por muito tempo. E essa questão da perda de massa muscular, que ela é feita por restringir tanto por curto espaço de tempo. Dieta restritiva a gente acaba indicando em alguns casos de obesidade muito avançada, quando a gente precisa de algum exame, que o paciente caiba, né, em alguma situação assim, mas no grande geral ela é totalmente contraindicada. Muito bem, então, alerta aqui da doutora Marcela Ferrão, que participa conosco hoje, falando aí sobre os cuidados, né, das dietas, emagrecimento, sempre com saúde. E uma outra situação também, que seria interessante a gente ressaltar, é com relação àquela questão de como saber, né, o que a pessoa deve consumir e as calorias que devem ser consumidas, no caso, e como é que a pessoa deve se comportar com relação a isso para perder peso, né? Na verdade, buscar um equilíbrio, né, entre essas duas situações que a senhora bem colocou aqui, queimar aquelas calorias para poder, né, equilibrar tudo isso. Eu gostaria que você entrasse nesse destaque agora. Quando a gente vai calcular, então, o gasto de uma pessoa, porque cada um tem uma taxa metabólica basal. O que é isso? É o quanto cada pessoa gasta por dia para se manter vivo, né? Existem cálculos que são usados, cálculos antigos, inclusive, o mais utilizado é de Harris Benedict, que é de 1919, usado bastante, e tem outra, a taxa metabólica basal, também utilizada pela Organização Mundial da Saúde, e que leva em conta a idade, o sexo, o peso, né, e a atividade física da pessoa. Só que todas essas duas fórmulas, que são bastante utilizadas, elas têm como fator de cálculo o peso. Né? E o peso a gente sabe que ele pode variar, pode ser músculo, pode ser gordura. Então, pessoas que têm o mesmo sexo, o mesmo peso, praticam as mesmas atividades, podem ter metabolismos, taxas metabólicas diferentes. E hoje em dia a gente tem sido, então, utilizado outros recursos que são bem importantes, como a bioimpedância, que é utilizada no centro, a gente está utilizando em todos os pacientes, seja convênio, SUS, particular, para realmente ter a avaliação de quem é obeso e quem não é, né? Qual é a composição corporal. Ela consegue nos dar o quanto o paciente tem de osso, músculo, gordura. E aí sim estabelecer o percentual de gordura desse paciente, porque muitas vezes nós olhamos uma pessoa que é o tal do falso magro, né? Ele tem uma baixa massa muscular, grande parte de gordura, e acaba sendo tão doente ou tendo os riscos de complicações do que uma pessoa que tem um biotipo de obesidade. Realmente tem circunstâncias a serem consideradas nesse sentido e preocupações importantes, né, que as pessoas devem ter, principalmente para manter a saúde, né? E quando a gente fala em saúde, nós temos também uma clássica situação da dificuldade das pessoas fazerem as refeições devidas, ou seja, pausadamente dentro do tempo cronologicamente mais adequado. A gente sempre observa aqui, e vários outros colegas já participaram, da necessidade da pessoa absorver, se alimentar de 3 em 3 horas, né? Então, eu gostaria que você também falasse sobre isso, dessa importância e o que isso representa efetivamente no cuidado da sua saúde corpórea. Então, quando a gente fala em dieta, e como você salientou a questão da dieta fracionada, não existe algum estudo bem que comprove que é importante só quem ingere os alimentos de forma a cada 3 horas vai emagrecer. Existem estudos que falam também da restrição por alguns dias e outros dias mais liberado. A grande diferença é que a gente vai avaliar como o corpo responde, né? Que seria essa questão
teria que comparar é a constituição corporal, porque um paciente que fica em jejum por tempo prolongado teria essa questão que a gente comentou sobre a perda de massa muscular. A adaptação da pessoa a um novo estilo de vida é bem complicado, porque teria que incorporar, como tudo, a gente precisa ter um planejamento. Então, isso é um dos grandes tabus que as pessoas conseguem por um período e depois acabam fraquejando por falta de motivação, porque os grupos ainda é muita reunião para alimentação, as pessoas estão sempre voltadas para, vão comemorar, é beber, é comer comidas mais engordativas, com mais gordura, né, digamos assim. Então, tem muito essa dificuldade do engajamento. E a questão da manutenção é que o nosso corpo, ele tem uma memória, né? Então, quando as pessoas perdem peso, o ideal é que se mantenha este novo peso por pelo menos o mesmo número de meses que foi equivalente aos quilos perdidos, para que o corpo se acostume a esse novo peso, porque ele encara o emagrecimento como uma agressão. Então, ele teria que recuperar aquele peso para que a pessoa não sofra, né? Então, esse é o grande problema, que o corpo tende a recuperar os quilos extras, né, eliminados. Valendo agora essa última resposta que você deu, evidentemente, entrando nessas minúcias no caso, para o pessoal entender melhor por que acontece isso, por que tem essa facilidade, vamos dizer assim, essa tendência de recuperar os quilos que perdeu, né, quando tem uma dificuldade tão grande de perder o peso como o objetivo. Na verdade, o perder peso é difícil porque a pessoa passa por essa restrição, por esse readaptamento de vida, né? Então, tem uma questão também do olhar do espectador referente ao processo. Claro, e manter o peso, que a gente tem um determinado número de células de gordura, que elas morrem, outras nascem novas, que são cada vez mais ávidas também para se manter. E como eu comentei na resposta anterior, o corpo sempre encara um emagrecimento, alguma perda, como uma agressão, ele tem que se manter vivo. Então, ele pega e vai tentar recuperar o peso, acaba reduzindo o metabolismo. Por isso a importância da gente manter a questão da atividade física, da musculação, de uma dieta bem adaptada, para que isso seja sustentável a longo prazo, né? Porque senão a recuperação é rápida. E aí no primeiro quilo que já retorna, a pessoa já se desmotiva, vem a parte psicológica, e aí os outros quilos vêm junto, né, facilmente, porque é muito mais fácil a gente comer do que fazer a restrição. Então, esse é o olhar do espectador também que diferencia, né, a facilidade da dificuldade de um do outro. Muito bem, realmente. Palavras aqui, doutora Marcela Ferrão, endocrinologista, que agradecemos muito pela participação aqui. Realmente uma aula que foi dada, os cuidados com relação à questão das dietas e evidentemente que existe toda uma tendência em relação a essas questões de dieta dieta aquela, enfim, sem entrar em detalhes, mas que realmente vem aí trazer riscos, inclusive à saúde, em virtude, né, da carência de proteínas ou de vitaminas ou quer que seja. Então, existem falhas nesse sentido, e esse é o alerta aqui que a doutora Marcela faz, e evidentemente que a gente fica muito feliz de poder também contribuir para estar a serviço de utilidade pública. Então, a doutora Marcela, além de estar conosco aqui, se coloca à disposição caso surjam mais dúvidas. Tá, um telefone aí para que você possa fazer contato. É o 3414-2770, DDD 51, aqui de Porto Alegre, bem como também o COM, né, o Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica, lá PUC, onde você também pode fazer contato e tirar dúvidas. Aqui falamos sobre as cirurgias bariátricas e em outras oportunidades também trouxemos aqui especialistas que identificaram essas questões e a importância disso em cada caso, né, nas suas observâncias da necessidade. Você também pode fazer contato através do 3359-5796, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, doutora Marcela Ferrão, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br